Hoje eu estava conversando com um amigo meu sobre essa notícia aqui. Ele queria saber o que eu achava, mas é claro, eu também perguntei qual que era a visão dele. E é sobre isso, sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui agora no Momento VEG. Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês de novo. E esses últimos dias, essas últimas semanas estão trazendo tantas coisas novas para a gente debater e essa é uma delas, que trazem consternação, dúvidas e até mesmo uma certa esperança, vamos ser sinceros, que de repente as coisas podem mudar. Mas antes da notícia e do papo aqui, claro, já se inscreva no canal, deixa seu like e se puder compartilhe aí para mais pessoas acompanharem o Momento VEG. Bom, então vamos lá, essa notícia é sobre a questão do coronavírus e de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, Um número enorme de casos, mas principalmente em frigoríficos, em abatedouros. E por conta disso, muitos deles acabaram fechando. Inclusive, já se diz que lá nos Estados Unidos, em breve, eu não sei nem se agora, Porque as notícias estão indo e vindo e de repente eles já estão lá com problema de abastecimento de carne. Mas por conta dos casos enormes, da quantidade enorme de casos que estão ocorrendo nesses ambientes, nos abatedouros. E aí os funcionários estão ficando em casa, a produção está parando e o que está acontecendo? É o que a notícia diz aí. Alguns abatedouros vão abrir simplesmente para abater. Eles usam o termo eutanásia, mas é abater, é matar os animais. Mas por conta que as granjas, principalmente de porcos, e eu já explico por quê, estão ficando cheias, porque a produção não pode parar. Só que a produção dos animais não para, mas não está escoando. Olha o termo, que horrível falar isso. Não está escoando nos abatedouros. E a JBS é uma delas, vai ter que abrir uma das suas plantas somente para abater os animais. Algumas outras também estão programando para abrir somente para abater, e esses animais não terão suas carnes processadas. Ou seja, eles vão, ou em alguns locais eles vão enterrar, ou em outros vão fazer graxa, vão fazer outros produtos, ração para animais, mas com menor valor. E aí esse meu amigo perguntou, e eu falei, tá, mas o que você acha disso, Para depois eu falar para ele o que eu achava. Primeira coisa, normal, Que pena, poxa, coitado dos animais, Que situação. Falei, olha, para os animais a situação é a mesma. Se você vai abater para eles serem devorados ou para eles serem enterrados, para os animais a situação é idêntica. Meu amigo retrucou, como eu imaginava. Ele disse que não, que quando é por alimentação existe um porquê dessa morte. E eu comentei, olha, esses animais geralmente viram bacon e salsicha. Sinceramente, você acha que você precisa desse alimento? Ou é uma escolha sua? Você simplesmente vai lá e fala, eu gosto de bacon. Aliás, foi o que ele falou logo em seguida. Ele realmente, eu adoro, não consigo ficar sem esses alimentos. Eu falei, então, a questão é exatamente a mesma. Coitado dos animais. E no caso, não por eles serem enterrados, mas por eles virarem bacon e parar na sua mesa, sendo que você não precisa. Que é um gosto, um luxo seu. Claro que eu falei mais tranquilo, Vocês sabem que também não adianta quebrar o pau. Relutou, vem aquelas ideias de que não, a gente precisa, eu comentei que não, que bacon não precisa, aliás, bacon faz mal e tudo aquilo que vocês já sabem, mas o grande fato por trás disso é que a essência do veganismo evitaria o problema, porque a ideia do veganismo é a gente respeitar os animais, mas não enxergá-los como produtos, é não colocar os animais em risco, seja o risco de uma catástrofe, de um vírus, aliás, vírus esses, como a gripe suína, a gripe aviária, que pode acontecer nesses ambientes, mas não é disso que a gente está falando. Mas o fato é que o veganismo evita esse tipo de coisa. Eu falei que eu ia comentar por que as granjas de suínos estão com mais problemas, É porque os de frango, eles não estão deixando os ovos chocarem, então rapidamente a produção de frango ela é muito rápida, a troca rápida dos animais, então em questão de 38, 40 dias os animais são abatidos, e aí é muito mais fácil controlar. E aí a gente entra num outro ponto, que é aquilo que a gente diz, que na verdade esse tipo de indústria faz os animais entrarem em um desequilíbrio. A gente desequilibra todo o processo ambiental por conta de querer fazer com que esses animais se reproduzam aos milhares, aos milhões, aos bilhões.
E isso é mais uma prova de que realmente o que acontece é o inverso quando alguém diz que se a gente não comer, vai ficar tudo desequilibrado. Faz parte da tal cadeia alimentar, que eu sempre comento que cadeia é outra, né? Você preso nesse tipo de ideia. E aí a gente entrou numa outra questão, né? Porque é bem comum as pessoas falarem assim, mas e se a gente parar de comer carne, o que vai acontecer? Essa pandemia trouxe uma outra visão. O que está acontecendo é que não está sendo produzida a carne. Por quê? Porque os abatedouros, eu estou dando o caso, né? Estou dando o exemplo dos Estados Unidos. Mas isso está inclusive acontecendo aqui. Eu já fiz um vídeo no Vegflix de planta da JBS que acabou fechando por conta da quantidade de casos de coronavírus. E outras podem fechar. Mas o fato é que, pegando o exemplo dos Estados Unidos, a gente tem uma outra visão. Não é as pessoas parando de comer carne, mas sim a gente tendo uma diminuição da produção. E aí o que acontece? Essa era a grande questão, né? E se a gente parar de comer, os animais vão invadir, os animais vão tomar conta? Não. É aquilo que a gente falou anteriormente. O desequilíbrio é feito pelo ser humano. O que aconteceria, na verdade, se a gente parasse de comer carne por uma visão vegana, é que todos, ao invés de estarem nem aí para os animais, que é o que acontece agora, vamos ter que abrir lá a planta para matar, porque não tem o que fazer com eles, as granjas estão cheias, a gente precisa matar, precisa desovar esses animais, mesmo que seja para sumir com eles. Que absurdo isso, gente. Mas então, o que acontece é que se fosse pela visão do veganismo, nós não abandonaríamos eles. A gente tentaria arrumar formas de cuidar desses animais remanescentes e não deixar que outros viessem no lugar, como que está acontecendo agora. Olha que interessante. Isso a gente sempre falava, mas aqueles que são contra dizem que não, que esses animais se reproduzem assim mesmo, tal. E não é nada disso. E reforçando o que eu já comentei, 90% desses animais são frangos, que em torno de 38 a 40 dias já são totalmente substituídos. Por quê? Porque a indústria criou um modelo em que, nesse período de tempo, eles nascem, são criados daquele jeito, não vou entrar nesse assunto, mas daquele jeito absurdo, e abatidos. Em questão de pouco tempo a gente teria resolvido isso. Bom, aí meu amigo, em relação ao veganismo, ele entendeu, ele teve que acolher o que eu estava falando, né? Que a gente não coloca os animais em risco, pelo menos não nesse nível, quando a gente tem uma visão de amplo respeito em relação a eles. E aí outros assuntos surgiram, mas o principal, o grosso, foi essas questões. E aí eu terminei falando para ele o que eu vou terminar dizendo para vocês. Aproveite esse período diferente, em que todo mundo está se reinventando, tentando se organizar de uma forma diferente, de você também dar seus passos para uma nova forma de lidar com os animais. Uma forma em que realmente a gente atenda a esse impulso que a gente tem lá dentro de respeitá-los amplamente. E de que forma? Pode começar tirando eles do seu prato, tirando o leite do seu copo, fazendo com que esses animais ditos de produção voltem a ser animais, simplesmente animais. É isso aí, gente. Obrigado. Momento Veg volta. Espero que você tenha gostado e vamos ficar firme, hein? Logo a gente consegue superar isso e que a gente tenha um avanço nesse mundo vegano. Valeu!